Pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muita tela cheia aqui, tela aberta, olha que coisa boa. Que saudade que eu estava de todos vocês aqui, para a gente poder olhar um no olho do outro. Leomar, meu abraço, meu irmão, estava ontem contigo aí, né? Passamos aí uma tarde maravilhosa. Obrigado aí pela tarde, cara. Nilva, obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio, como sempre, viu? Parabéns aí pelo seu suporte, parabéns pela retaguarda que você nos dá aqui no nosso sistema. Isso é muito, muito importante. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Reinier Soares, falo com vocês aqui de Uberlândia, Minas Gerais, aqui do Triângulo Mineiro, né, do Brasil. A gente sabe que tem algumas pessoas aqui fora do Brasil também, então sejam todos muito bem-vindos. E é um privilégio poder compartilhar algumas informações para todos vocês, porque, afinal de contas, acredito muito que, principalmente sobre a parte motivacional, sobre a parte do que nós estamos vivendo no mundo, é necessário você ter uma informação muito técnica. E a pergunta que eu quero fazer para todos vocês, quem puder, responda aqui no chat. Quem aqui gosta de história? Quem aqui gosta de física? Quem aqui gosta de química? Quem aqui gosta de tabela periódica? Meu Deus, ainda existe isso? Né, Nilva? Não, né? Não, pelo amor de Deus. Para que serve isso, né? Aqui no meu negócio eu não uso de jeito nenhum. É verdade, pessoal. E é importante, eu estou brincando aqui com todos vocês, está aqui o pessoal respondendo, né? Eu gosto, o Zé Kleber falando que gosta, meu amigo Zé Kleber. O Alan falando que gosta de história, tecnologia, também gosta de tecnologia, Alan, show de bola. Porque é importante, em algum momento da nossa vida, a gente ter essas informações. Nós estamos vivendo em um planeta 100% digitalizado. Eu estava falando agora há pouco, um pouco mais cedo, com um amigo meu aqui da cidade, e que ele estava me questionando algumas coisas sobre o sistema financeiro, sobre o mercado financeiro, e algumas percepções erradas que aparecem, né, volta e meia. Então, desde que o mundo é mundo, ele sempre vai ter essas percepções erradas, sempre pessoas vão aparecer falando sobre o apocalipse financeiro, que vai tirar da tomada, vai apertar o botão, e isso de fato não vai acontecer. É claro que o planeta Terra, ele sempre vai girar, ele sempre vai haver mudanças, sempre vão ter novas mudanças, mas para isso é importante que você também esteja preparado, também você esteja vigente para o que está por vir. Por mais que hoje o planeta, como volto a dizer, esteja vivendo as finanças descentralizadas, que é um dos fatores dentro do nosso negócio. Hoje, todos nós estamos degustando, estamos vivendo, aprendendo e entendendo o que são finanças descentralizadas. É muito importante que eu e você estejamos sempre nos reconectando aos padrões de antigamente, aos padrões financeiros que deram muito certo. Se a gente começar a falar aqui sobre antigamente, a gente pode perceber muitos investidores, até mesmo a própria Bíblia, ela fala muito sobre investimento. Então, é uma história muito completa, é uma história que, de fato, ela se funde com a nossa realidade e os nossos dias. E é por isso que, pensando nesse tempo aí, em que a gente estava vendo os temas, eu resolvi voltar ao padrão ouro. E eu espero que você hoje, de fato, faça uma imersão junto comigo. Eu descobri coisas que eu não sabia, tá? Eu descobri coisas que, de fato, buscando muito isso, e assim, foram horas e horas para poder ter esse estudo, para que você tenha isso, principalmente quando você levar a nossa alternativa, essa rota de fuga para o seu cliente, para o seu associado, para a sua equipe, tá? Eu não sei se você acompanha muito as redes sociais da Gigiós, da Global Intergold, mas sempre ela volta no padrão ouro. Ela sempre volta. Por quê? Afinal de contas, esse é um metal, é um tipo de ativo que ele é, de fato,
indiscutível, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Sebastião, eu vou abaixar sua mão, tá? Você pode ter a oportunidade de falar alguma coisa no chat, fique à vontade, mas eu vou abaixar sua mão aqui por enquanto, ok? Espero que você entenda. Nilva, fique à vontade, querida, me ajude com as câmeras aí e vamos começar esse treinamento. Me dê só 30 segundos para eu poder abrir meu PowerPoint e aí a gente vai dar início a tudo isso. Nilva, apareceu para vocês? Apareceu para você? Legal, bacana. Então, o tema de hoje, né, dia 26 de agosto de 2023, para você que também está assistindo aqui pelo canal nosso do YouTube, nosso canal oficial do nosso sistema BLC, seja muito bem-vindo também. Eu espero que esse vídeo, esse treinamento, faça muito sentido e que você venha aprender muito conosco, tá? O tema desse treinamento de hoje chama-se o padrão ouro, tá? Bom, o que nós vamos ver hoje? A história do ouro, a visão de Ray Dalio sobre o ouro. Para vocês entenderem quem é Ray Dalio, ele é uma das maiores referências do mundo, mas nós vamos entender já já um pouquinho sobre ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre lastreamento do ouro e de outras moedas, segurança financeira e o que é LBMA e o que é DMCC, ok? Então vamos lá. Bom, o significado do ouro. O ouro é um elemento químico metálico considerado nobre por ser um dos únicos metais que sofre pouca ou quase nenhuma oxidação. Ele pode ser encontrado em rochas em pequenas quantidades ou até mesmo grandes quantidades, tá? Rios e riachos ou grandes depósitos em lugares específicos ao redor do mundo, ok? Bom, a palavra ouro, ela vem do latim. Ela tem origem, a pronúncia dela é aurum, que significa brilhante. E o seu símbolo na sua tabela periódica é o AU. Tanto que eu desde 2017 eu acompanho dentro do mercado financeiro dos gráficos, você pode perceber que também esse símbolo ele aparece, sendo o seu número atômico 79 e a sua massa atômica também, ok? Bom, vamos entender qual que é a origem do ouro, tá? Para que fique mais fácil para vocês. O ouro surgiu no espaço há mais de 5 bilhões de anos atrás, antes mesmo do planeta Terra já existir. Esse fenômeno ele ocorreu através de violentas explosões estrelares. Olha que interessante isso. Muitas pessoas acham, né, ou achavam que o ouro ele simplesmente brotava da Terra. Olha que interessante isso. Olha o que conteúdo bacana. Denominadas supernovas, que transportaram não somente o ouro, mas como outros tipos de metais muito, muito importantes, tá? O processo da consolidação da supernova. Vamos entender o que significa isso. As estrelas são constituídas principalmente por hidrogênio, que é o mais simples e leve elemento, responsável, junto com a grande pressão gravitacional, por fazer a estrela brilhar. Ao longo de milhões de anos, as fusões produzidas pela pressão gravitacional transformaram o hidrogênio das estrelas em elementos mais pesados, como o hélio, por exemplo, o carbono e o oxigênio, queimando elementos subsequentes cada vez mais rápido, até chegar à produção do ferro e do níquel. Ao produzir esses elementos, a fusão nuclear sofreu uma brusca falta de energia. A pressão vinda do núcleo da Terra se enfraqueceu, das estrelas se enfraqueceu, desculpa. Assim, as camadas externas sofreram um grande colapso para o centro da estrela e logo em seguida foram expelidas novamente, devido à repentina injeção de energia, fazendo com que as estrelas explodissem, dando origem ao fenômeno supernova. Renier, o que é uma supernova? Bom, uma supernova é um corpo celeste que teve origem após a explosão de uma estrela cuja massa é aproximadamente 10 vezes superior à massa do Sol.
Então, imagina só, nós sabemos que a estrela do Sol ele já é muito, muito grande. Agora, imagina esse corpo celeste 10 vezes maior e acontecendo esse efeito no espaço. Na formação de uma supernova, todo o hidrogênio é consumido em uma determinada estrela e sofre um repentino aumento de brilho, com variações que podem atingir 19 magnitudes, cerca de 100 vezes mais brilhantes que uma nova ordinária. O brilho causado pela explosão de uma supernova pode demorar semanas ou até meses para desaparecer lá no sistema solar. As supernovas representam o começo da fase final da evolução das estrelas de grande massa. A pressão da explosão da supernova foi de tamanha intensidade que os prótons e elétrons foram forçados a se combinarem, formando assim os nêutrons que, por possuírem carga nula, são facilmente capturados pelo grupo do ferro. Essas múltiplas capturas de nêutrons permitiram a formação de elementos mais pesados, que a estrela não seria capaz de formar estando em suas circunstâncias normais. São eles: a prata, o ouro, o chumbo e o urânio. Vejam só, essa imagem aqui, ele compila o que é essa supernova, essa explosão que acontece dentro do sistema, dentro do universo, ok? Bom, uma vez explodida, essas ondas de choque se espalharam minúsculas partículas de ouro e outros metais pelo universo, a 110 milhões de quilômetros por hora, desperdiçando-os pelo sistema solar primitivo. Quando essa nuvem de escombros se compactou, o ouro foi fixado nas rochas do planeta Terra, que ainda estava em formação. Então, olha só, percebam que quando houve a supernova, essa explosão dentro do sistema, olha o que aconteceu. Todo o ouro ele foi fixado, de fato, agora sim, dentro do planeta Terra. É por isso que nós tínhamos a concepção em que o ouro ele vinha brotando. Eu mesmo tinha essa concepção, que o ouro brotava da terra. E olha só, olha como essa informação nos traz muitos argumentos para até mesmo aquelas pessoas que entendem ou que querem entender um pouco mais sobre da origem do ouro. Então, olha esse efeito químico, esse efeito físico que acontece e dá origem a esse metal, ok? Bom, características e propriedades do ouro. O ouro é considerado um metal nobre por ter baixíssima oxidação, diferente dos outros metais, como o ferro. Vocês já podem ter visto uma barra de ferro, se você deixa o tempo aí, ela começa a oxidar. O ouro já é muito diferente, ele já chama atenção pelo fato da sua cor, a sua cor dourada, né? O seu amarelo ali dourado. E é muito, muito difícil, é quase que impossível você ter esse metal oxidado. Isso aumenta o seu tempo de vida e sua qualidade, fazendo com que ele não sofra corrosão, mesmo quando é exposto a elementos como água e ar. Ele também é um metal com maior maleabilidade e ductibilidade. A maleabilidade do ouro permite, por exemplo, que com apenas 100 gramas de ouro, uma pessoa consiga esticá-lo, formando um fio de até 1 quilômetro de extensão. Olha que interessante isso, pessoal. Então, para que vocês entendam, o que é essa ductibilidade? É o grau de formação, de deformação desse material. Então, percebam que o ouro ele tem uma maleabilidade muito grande. As pessoas fazem com o ouro várias, inúmeras coisas que às vezes a gente nem imaginava. E ele não perde a sua essência. Ele tem esse poder, esse metal, ele é tão rígido, em que ele se transforma em diversas coisas e não perde a sua origem, né? Então, isso também é muito bacana, que permite a mesma quantidade de ouro, uma pessoa consiga produzir uma lâmina extremamente fina, com uma medida de 30 por 30 centímetros, o que representa ótimas características
e durabilidade da sua manipulação. Onde o ouro pode ser encontrado? Até os dias de hoje, os depósitos dos ouros são partículas pequenas, isoladas nas rochas da Terra e podem ser encontrados em diversos lugares. Entretanto, os maiores depósitos de ouro estão espalhados em alguns lugares do mundo, como o sul da Austrália, a China, a África do Sul, o Peru e o oeste dos Estados Unidos. Bom, agora vamos entender quais são os diferentes tipos de uso do ouro. Olha só, muitas pessoas às vezes não sabem das suas características, né? Então, olha só, ele é feito em joias, moedas, aparelhos eletrônicos, satélites e gastronomia. Joias são famosas não só pela sua procura, mas também como uma qualidade e design que esse metal proporciona na produção das peças. Então, né, você pode perceber nas joalherias, onde aparecem aqueles colares lindos, anéis, enfim, pulseiras, gargantilhas. Você pode ver que, de fato, esse metal ele chama muita atenção quando ele está pronto, não é verdade? Moeda. Na antiguidade, o ouro foi utilizado como uma única moeda em diversos países, hoje sendo substituído pelo dinheiro. Então, antigamente não existia a moeda papel, o papel fiduciário, né? Então, tudo era feito através de quê? De troca, de commodity, assim como o ouro ele é uma commodity, ok? Então, qual que era o dinheiro? Era a moeda ouro, era esse ativo. Porém, em alguns bancos, o ouro ainda é usado como garantia de valor. Aparelhos eletrônicos. O ouro também é um excelente condutor de corrente elétrica, por isso é recorrentemente utilizado em aparelhos eletrônicos, como os smartphones. Então, você imagina que você tem um smartphone em que ele tem ali fios de ouro, devido ao quê? Devido ao seu bom condutor de corrente elétrica, ok? Satélites. Películas finas de ouro podem refletir um grande volume de radiação solar. Por isso, são usadas nos satélites, para controlar temperatura. Olha que bacana, né? Então, ele mantém ali uma temperatura no qual é necessário em lugares muito, muito distantes do planeta Terra. Gastronomia. Essa aqui também é muito engraçada. Atualmente, na gastronomia de luxo, é comum comer ouro em pó ou em flocos, que aparecem com detalhes decorativos e comestíveis em sobremesas e em outros pratos. Bom, eu já vi, vocês também já devem ter visto aí que, de fato, numa gastronomia de luxo, porque afinal de contas você não vai encontrar ouro em qualquer lugar, qualquer restaurante, qualquer lanchonete, para que você venha degustar. Então, nesses restaurantes aí mais luxuosos, com certeza vocês já viram, eu já vi aí em matérias em que você consegue ali comer ouro vinculado a algum alimento, alguma carne, enfim, no caso aqui é sobremesas também, tá? Então, isso é muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho, vindo dessa história, dessa origem desse metal, que isso faz muito sentido para o que a gente vive hoje, para o que nós vivemos dentro da companhia. Eu resolvi pegar um pouco da informação sobre esse cara, chamado Ray Dalio. Ray Dalio se torna um grande amante dentro desse ativo, aonde ele, de fato, ele fala com muita ênfase. Mas vamos entender quem é Ray Dalio. Raymond Thomas Dalio, mais conhecido como Ray Dalio, é o gestor e o fundador da Bridgewater Associates, a maior e mais lucrativa gestora de hedge funds do mundo, com cerca de mais de 140 bilhões sobre a sua própria gestão e mais de 1.500 funcionários. Dalio nasceu em Nova York e começou a investir com 12 anos. Pessoal, isso é muito importante, essa informação, porque muitas pessoas olham pessoas de sucesso, pessoas que chegaram no seu ápice, no topo da sua liberdade financeira, mas não veem a jornada que foi feita. Então, olha só, com 12 anos de idade, foi aonde ele começou o seu início dentro do mercado financeiro. Ele fundou a Bridgewater em 1975, 2 anos após concluir o MBA na Harvard Business School e pouco depois de ter sofrido uma demissão. Parece que
os cases de sucesso se confundem um pouco as histórias, né? Geralmente ninguém quer aquele menino, ninguém quer aquela mulher e de repente vai e se desponta, não é verdade? Bom, para quem não conhece, esse aqui é o Ray Dalio. É ele que realmente é um dos caras aí dentro do mercado financeiro. Ray Dalio nasceu no Queens, em Nova York, filho de um saxofonista de jazz, Marino Dalilo, que também tocava clarinete em clubes de Manhattan, e de Anne, uma dona de casa. No colégio, suas notas não chegaram a um patamar notável. Dalio dizia que não tinha uma boa memória e que não gostava muito de estudar. Talvez faltasse encontrar o incentivo certo. Então, olha que engraçada essa história. O cara começa a investir com 12 anos de idade, monta uma companhia. Na escola, nada, não era aquele cara em que as professoras ou os professores gostavam, filho de um saxofonista e de uma dona de casa. Ele tinha tudo para dar errado, mas olha aonde ele chegou. E isso acontece dentro do nosso negócio. Muitas pessoas às vezes não acreditam na sua capacidade, no seu potencial e na menor dificuldade, naquele não que ela não esperava daquela pessoa, ela simplesmente volta para aquela manada, volta para uma vida medíocre. Aos 12 anos, quando começou a trabalhar como CAD, um carregador de equipamentos de golfe em um clube de Long Island, Dalio ouviu com interesse o que os jogadores comentavam sobre o mercado de ações. Então, percebam, né? Tudo é a questão de ambiente onde você está. Ele poderia estar num ambiente do bairro dele, com a meninada dele, mas ele resolveu, com 12 anos, já ter um emprego, já ter uma atividade. Olha que interessante isso. E ele estava vivendo em um meio de quem? De milionários. Então, quando você está numa mesa em que você tem ali, por exemplo, 5 milionários, acredite, você será o sexto milionário. Então, foi aí, ouvindo essas histórias, que ele se tornou esse cara hoje dentro do mundo das finanças. Bom, aqui uma matéria que eu peguei dele no dia 28/4/2023, está totalmente recente, onde diz assim a matéria: Ray Dalio detém algum Bitcoin, mas prefere ouro por ser atemporal e universal, ok? Vamos entender o que ele fala. Eu preferiria o ouro, disse ele esta semana, apontando que a avaliação do Bitcoin é menor do que as ações de grande capitalização, como a Microsoft, dentro da Nasdaq, né? Na quinta-feira, a capitalização do mercado do Bitcoin era cerca de 574 bilhões de dólares, em comparação com os 2,27 trilhões da Microsoft. Então, isso é uma percepção de um cara, de fato, que ele tem entendimento sobre esse mercado. Não entendo por que as pessoas estão mais inclinadas a ir para o Bitcoin do que para o ouro. Se você olhar para o nível internacional, o ouro é, para os bancos centrais, o terceiro ativo de reserva mais importante, disse o fundador da Bridgewater Associates. Primeiro vem o dólar, depois o euro e depois o ouro e o iene japonês. Os banqueiros centrais estão comprando ouro e não comprando títulos. É atemporal e universal. Pessoal, isso aqui é uma percepção, tá? É claro que nós estamos falando de mercado financeiro, nós temos esse produto aqui, que de fato ele tem uma demanda muito forte. O ouro é ouro e ele é indiscutível, não tem o que falar sobre isso. E todo o nosso negócio ele é baseado nesse ativo. Então, nós vamos encontrar sempre, né, em qualquer situação, em qualquer momento, pessoas que se identificam com esse ativo, pessoas que gostam desse ativo. E não tem nada de errado com isso. Tanto que, se a gente pegar outros tipos de investidores, alguns já se inclinam, por exemplo, para o ativo digital, como, por exemplo, o Bitcoin, ok? Então, é importante eu te dar essa informação para que você veja a percepção e o posicionamento de um cara muito grande dentro desse mercado, ok? Bom, vou falar um pouquinho sobre a história do padrão ouro, ok? O período do padrão ouro
foi um período anterior à formação global, ou seja, entre o século XIX e a Primeira Guerra Mundial. A propósito, é importante lembrar que este padrão era fundamentado na teoria quantitativa da moeda. Além disso, quem elaborou essa teoria foi David Hume, em 1752. O nome original da tal teoria era modelo de fluxo de moedas metálicas. Naquela época, era focada nas relações entre moedas e níveis de preço. No entanto, cada banco era obrigado a converter as notas bancárias, vou falar um pouquinho mais aqui à frente, por ele emitidas em ouro, sempre que solicitado pelo cliente. Além do mais, apenas as grandes potências mundiais praticavam esse padrão. Bom, o pilar principal do sistema do padrão ouro era a obrigatoriedade dos países manterem uma parte significativa de seus ativos internacionais em forma de ouro. Neste sistema, as nações como a Inglaterra, os outros países industrializados eram mais exportadores do que importadores, portanto, nações superavitárias. No entanto, estas nações eram caracterizadas como importadores de ouro, ou seja, presta atenção, olha que informação importante. As nações que mais importavam do que exportavam produtos industrializados deveriam exportar o seu ouro para ajustar o seu déficit. Isso significa que, com a exportação do ouro, a oferta da moeda diminuía e, por consequência, a inflação ela baixava. Isso tornava o país mais competitivo no mercado, ok? Bom, você provavelmente já escutou sobre alguns ativos lastreados, mas afinal de contas, Renier, o que é esse lastro? Como que é feito isso? Qual que é a origem disso? Qual é o fundamento sobre isso, né? As cotas de um fundo imobiliário, por exemplo, são garantidas por uma participação em determinado imóvel ou recebível. Ou seja, dizemos que esse ativo é lastreado em bens e direitos. Há 50 anos atrás, a emissão de moedas pelos países era exigida por uma garantia, que usualmente era feita por ouro e prata nas reservas. No entanto, com o fim do padrão ouro, as moedas emitidas por governos e bancos centrais passaram a trabalhar sem lastro nenhum, baseada em quê? Em confiança. Percebam, pessoal, que quando acabou, em 1971, o lastro do ouro e do dólar, de fato, o dólar ele se tornou um ativo só sobre confiança, acreditando num país que, de fato, ele é uma potência mundial. Então, acreditando na sua moeda. E eu não sei se você sabe, você que está no YouTube, você que está aqui na sala, hoje nós estamos aqui com mais de 166 pontos de conexão, parabéns a todos. Mas o ouro ele não é a moeda mais emergente ou a moeda mais forte do planeta. O dólar, tá? O dólar não é a moeda mais forte do planeta. Ela está entre as 10 maiores do planeta. Ela é a 10ª, para ser mais direto e objetivo, ok? Bom, o que é o lastro, Reinier? Lastro é uma espécie de garantia utilizado para dar valor a algo que é apenas uma convenção. É vinculado a algum outro ativo, como dinheiro, veículos, imóveis, máquinas, empresas e outros investimentos. Então, se você, de repente, não tem um capital de giro, uma liquidez ali imediata, o que você faz? Você quer fazer negócio com qualquer uma outra coisa? Olha, eu tenho aqui a minha casa, que se caso alguma coisa der errado, tem como garantia. Isso é um lastro, ok? Funciona como uma garantia para as operações financeiras. Nem sempre é físico, pois a escritura de um imóvel pode funcionar como um lastro de um recebível, tá? Bom, repare como o papel moeda nos Estados Unidos em 1922 era, na verdade, um certificado de depósito de ouro. Esse modelo vigorou entre 1882
em 1933 e era conversível em uma quantidade fixa de ouro. Então, se você olhar aqui nessa imagem, nesse selo, na verdade ele é um título, tá? Aonde aqui bem no centro dela está escrito aqui $100, ou seja, $100 são moeda em ouro, tá? Então nós temos aqui bem nessa lateral aqui, ó, aonde está dizendo que é um certificado em ouro. Então você pegava dinheiro, só que esse certificado, esse registro, esse selo, enfim, ele tinha uma garantia em ouro, tá? Então antigamente não existia moeda fiduciária. Para que você pegasse dinheiro, você tinha esse título que era emitido para você, ok? Então isso daqui é também bem importante para você entender. Bom, deixa eu voltar aqui. Como funciona o lastro? O lastro tem como finalidade assegurar o ativo e o certificado do ouro é um bom exemplo disso. O certificado é uma forma de atestar a quantidade e qualidade das barras de ouro de maneira prática. A custódia, a guarda, na verdade, né, onde eu deixo ali guardadinho, do ouro é feita por terceiros, necessariamente bancos ou empresas especializadas ou autorizadas. O lastro permite a transferência e posse com menos riscos, pois evita o transporte e a posse do metal precioso. Ao invés de eu ficar aqui pegando, resgatando uma quantidade X de ouro, eu tenho essa garantia, esse lastro, esse certificado, esse selo que me diz que eu tenho guardado em certo local, em um banco, por exemplo, uma quantidade X em ouro. Evita, né, como diz aqui no final, a transferência, a logística de eu correr riscos, né, de repente aí ser abordado por um assalto, por exemplo, como a gente já vê em vários lugares aí, ok? Bom, pessoal, LBMA e DMCC. Eu vou parar de compartilhar um pouco aqui essa tela e quero perguntar a todos vocês, quem sabe aqui o que é LBMA ou DMCC? Ou vice-versa, tá? Então, por gentileza, me digam se alguém sabe alguma coisa. Não precisa escrever tudo, não, tá? Não precisa escrever tudo. Mas diga para mim, certificadora de ouro, o Alan disse que sim. Alguém mais? Quem dá mais? Vamos lá, pessoal. Hoje é o dia de você aprender. Falar errado também pode, tá? Se você quiser. Então, pode falar. Alguém sabe? Alguém tem ideia? Fala assim, poxa, LBMA isso, LBMA, DMCC aquilo. Alguém sabe me dizer sim ou não? Ó, o Santos escrevendo aqui, ó, são autarquias que regulamentam o ouro. Quem dá mais? Murilo Elbas, são as maiores autarquias que certificam o valor do ouro. Murilo, você não vale não, cara, você sabe tudo. Chama, são organizações que regulam o ouro. Bacana. Em linhas gerais, é basicamente isso, tá? Em linhas gerais, é basicamente isso. Então, fiz algo aqui um pouco mais diferente para que você possa entender, tá? Deixa eu só... Pessoal, eu estou com a Nilva aqui e estou com a Jane. Eu vou fazer o seguinte. Pronto. Ok. Maravilha. Alguns probleminhas técnicos, mas faz parte, tá? Eu resolvi aqui compartilhar com você para que você veja, tenha uma visão e depois você tenha curiosidade de fato para entrar dentro dessas autarquias. Porque muitas das vezes você é questionado, né? Mas como que é isso? Como que vem aquilo? De que forma? De que formato? E aí nós temos todas as informações para aquelas pessoas que têm dúvida ou que querem investigar um pouco mais
Isso é extremamente normal. Ou eu acho que não sou só eu que passa por isso, não é verdade? Eu creio que tem muitas pessoas que têm essas indagações no momento que vão apresentar a nossa companhia. Então, eu resolvi aqui entrar no site, eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, para que vocês vejam do que eu estou falando, ok? Show de bola. Bom, Gerson, apareceu aí para você a tela? Show, obrigado. Aqui nós temos o site da LBMA, tá? E olha só, quando eu venho aqui, ó, e coloco meu mouse em cima sobre nós e quero saber sobre a LBMA, aqui ela já me fala, ó, a LBMA garante os mais altos níveis de liderança, integridade e transparência para a indústria global de metais preciosos, avançando padrões e desenvolvendo soluções para o mercado. E aí você tem a parte aqui de baixo, onde tem aqui os padrões avançados, onde falam sobre uma boa entrega, aonde você fala sobre códigos globais de metais preciosos, fornecimento responsável. Nós temos inúmeras informações. Mas buscando um pouco mais dentro do site da LBMA, eu venho aqui, ó, em preços e dados, e eu olho esse botão onde está escrito dados do cofre de Londres. Olha que bacana isso aqui, ó, para você ver a transparência dessa autarquia com o mundo, tá? Os dados do cofre de Londres, os dados representam o volume de ouro e prata da Loco London, mantidos nos cofres de Londres, que oferecem serviços de custódia, ok? Então, aqui nós temos dois gráficos, o de ouro e de prata, onde eu posso ver do último ano, dos últimos 2 anos e de toda a origem, ok? Pessoal, Nilva e Jane, vocês conseguem me ajudar com a sala, por gentileza? Dê uma atenção aí, por favor, tá? Ok? Obrigado. Bom, então aqui, ó, olha só, logo aqui abaixo eu tenho uma informação bem importante. Publicamos dados totais das participações em cofres como parte dos nossos esforços contínuos para melhor a transparência no Loco London Precious Metals Market, que também inclui relatórios semanais de dados comerciais da LBMA. As estatísticas abaixo incluem as participações dos cofres comerciais de Londres, bem como as participações em ouro do Banco da Inglaterra. O banco não possui nenhuma prata. Ouro e prata mantidos nos cofres de Londres. No final de julho de 2023, a quantidade de ouro mantida nos cofres de Londres era de mais de 8.864 toneladas, uma diminuição de 0,01% em relação ao mês anterior, avaliada em 561,6 mil milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 709.154 barras de ouro dentro do cofre de Londres. Houve também 26,886 toneladas de prata, um aumento de 0,5% em relação ao mês anterior, avaliadas em 21,1 mil milhões de dólares, o que equivale aproximadamente a 896,199 barras de prata. Esses números fornecem uma visão importante sobre a capacidade de Londres sustentar o mercado físico de balcão. Pessoal, é muito importante que vocês olhem esse site com mais atenção, olhem todos esses botões aqui, ok? Todos esses botões. Eu quis só te dar um overview, só te dar uma visão geral, para que você, às vezes você é novo, às vezes você chegou recentemente, ou às vezes você está em outro país que também não tem essa informação, ou não chegou até você. É importante que você tenha acesso a esse site aqui, e você realmente dê uma olhada nele como um todo, ok? Agora nós vamos entrar aqui no site da DMCC. Quem é a DMCC? A LBMA ela regula o mercado, ok? A DMCC é a empresa em que ela comercializa commodities de diversos segmentos, ok? Então, olha só,
ela é considerada a Zona Franca número 1 no mundo em centros de comércios globais. Aqui no coração de Dubai, que é onde ela fica, tá? É a sua central, no bairro, não vou me atrever a falar aqui, você encontrará tudo que você precisa para viver, trabalhar e prosperar, feito como um comércio. O DMCC tem tudo para montar, crescer e construir o seu negócio, ok? Ele é considerado pela Financial Times pelo 8º ano consecutivo como a maior zona franca dentro desse mercado, ok? E aí, com mais curiosidade, eu venho aqui, ó, em serviços financeiros. Quando eu clico aqui em serviços financeiros, eu descubro isso aqui, ó. Fluxo de comércio DMCC, e eu tenho aqui a DGCX, que foi fundada em 2005. É uma subsidiária da DMCC, ou seja, um braço da DMCC. E olha só quando eu clico aqui nesse botão Descubra Mais. Qual que é a função da DGCX, a principal bolsa de derivativos do Oriente Médio? Dubai tem sido historicamente um centro internacional para o comércio físico, não apenas de ouro, mas também de muitas outras commodities. E aí eu vou clicar dentro desse link aqui, ó, para que você veja aonde ele me dá várias e várias informações e notícias, tá? Dentro do setor, dentro desse produto. Olha que interessante. Desde 2005, a DGCX tem trabalhado diligentemente com seus membros e parceiros para criar uma oferta de produto única e diversificada. Então, aqui, se você começar a explorar um pouco mais dentro desses botões, dentro desse site, ver vídeos aqui, tutoriais do conceito, né, do que é essa subsidiária da DMCC, você vai começar a entender um pouco mais sobre o que é esse ouro, o que é commodity, o que é esse ativo. E com isso você vai ter muito mais argumentos, ok? Então, vou parar de compartilhar aqui. E, pessoal, é muito importante que todos vocês tenham essas informações, porque isso vai te dar uma riqueza no momento da sua apresentação. Isso vai fazer com que você, de fato, tenha fundamento em suas informações e você vai quebrar várias objeções do seu prospecto, do seu novo cliente, do seu novo associado, enfim. Então, espero que com essas informações, um pouquinho da origem, né, um pouquinho de como aconteceu, um pouquinho de informação, um pouquinho de química, um pouquinho de tabela periódica, um pouquinho de história, porque, afinal de contas, todos nós precisamos ter essas informações, saber de fato. Imagina, eu não sei se alguém sabia aqui que o ouro ele vinha dentro de um sistema, dentro de um universo, num acontecimento explosivo. Então, isso é importante que você entenda, né? Porque, de fato, te dá, de fato, mais uma vez falando, muita informação e te dá um pouquinho, uma vantagem à frente sobre o nosso negócio. Afinal de contas, o nosso produto, ele sempre será ouro físico bancarizado. Então, é importante que todos vocês tenham essa informação, achei extremamente relevante. Então, quero agradecer a todos que estão aqui na sala, a você que está vendo aqui esse vídeo pelo canal do YouTube. Eu espero que tenha compartilhado, você tenha absorvido informações e que isso eleve o seu padrão dentro da companhia. Nos vemos aí no próximo treinamento, no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Existem 3 perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? E existe um caminho para responder tudo isso. Pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso. E com medo de se reinventar, permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios, não existe tal coisa como permanecer parado. Ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando, ou você retrocede e fica para trás. O tempo é implacável. O mundo segue se transformando. E quem você tem sido?
Como seus negócios têm caminhado? Nos dias 3 e 4 de novembro de 2023, você tem a oportunidade de participar da Renascer, a Convenção Internacional da BLC Gigiós, em Campinas, São Paulo, Brasil, que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa: quem você é. A sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional, empreendedor e líder, de transformar seus negócios, prosperar e renascer acontecerá em novembro. O evento do ano. Apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora. Inscreva-se agora.